agora que mudou o governo, você tem alguma esperança? Você acompanha a política? Você liga para esses assuntos ou você está meio desencanado disso, assim? Eu não ligo tanto para esses assuntos porque eu tenho 52 anos, já dá para eu ter uma noção desde a ditadura, quando era a ditadura, e desde a entrada de governo tipo Tancredo Neves, depois entrou José Sarney, e sempre foi uma tensão que não se chega a nada. Ninguém vê seriedade nessa administração do país. Ninguém vê seriedade. Todo mundo só entra para se dar bem. Mas a sociedade tem que reconhecer essa dívida que tem com os indígenas, que são os verdadeiros zeladores dessas terras, os donos. Enquanto não reconhecer essa dívida que tem com o povo indígena, vai entrar sempre gente mal intencionada querendo se dar bem. E essa dívida tem que ser reconhecida com os povos que edificaram esse país, também o povo de cor, os negros. E precisa ter uns reparos assim, porque senão só vai chegar espertão lá para poder se dar bem. Mas é por isso que eu sou desencantado com a liderança política desse país. Pode crer. No período Lula não foi bom? Não teve novidade? Porque o Lula tem uma fama de ser um cara que ajudou a galera indígena, que contribuiu com a diversidade. Pelo menos a fama dele é essa. Você não sentiu uma melhora no governo dele, alguma coisa assim? Existem muitos parentes nossos que lutam muito pela a bandeira dele. Mas o que eu vejo, no geral, é que todos os governos têm uns benefícios e uns malefícios. Faz uma coisa e desprotege outra. Então, eu não acompanho. Na íntegra, teria que obedecer à Constituição, na íntegra. Porque, nesse detalhe, em relação ao Lula, eu nem observei tantos... Teve, sim, em questão da proteção das reservas indígenas e da cultura. E isso eu vi, foi visível. Que rolou nesse sentido? Que tipo de iniciativas rolaram para ajudar nesse sentido? Os garimpeiros e outros invasores terem limites de entrar nas terras indígenas. Houve esse cuidado, sim. Pode crer. No governo Bolsonaro, muito se argumentou que aumentou muito o garimpo ilegal e que isso dificultou a vida das tribos e dos nativos e tal. Isso é verdade? Deu uma aumentada no garimpo, essas coisas, não? Pelo menos lá com vocês? Eu não digo que sim ou não. Lá não tem garimpeiro. Entendi. Em nós. Não digo que sim ou não, porque eu não presenciei. Mas tudo é especulação. É preciso a gente ter nosso próprio prisma, nossa própria visão. Então, eu vou lá a passeio, fazer um passeio turístico e vou assistir isso. Então, eu tenho que conferir. Quem tem dúvida, vai lá e confere. Mas eu não sei ao certo lhe responder isso, não. Porque tudo é especulação contra um ou outro. Os dois, para mim, ainda continuam na mesma categoria, com exceção desses benefícios que os índios tiveram, sim. Pode crer. Tiveram esse respeito, essa cobertura da natureza ser mais do índio, ser mais por aí, e nisso eu observei que sim. Pode crer, legal. Você falou sobre reparação. Como que você enxerga que seriam boas iniciativas do Estado ou da sociedade para formar essas reparações? O que a sociedade poderia fazer? O que seria interessante que se fosse feito com reparação? Eu acho que, em urgência, teremos que ver essa condição de lixo. Temos que conscientizar essa condição de lixo, porque até nosso celular tem tempo de validade e é muito lixo. O cara só pensa em dinheiro. Quem constrói uma coisa não constrói uma coisa eficiente. Não constrói um negócio duradouro. Quebra rápido, feito de mal feito, com péssima qualidade de materiais. Isso nós deveríamos pensar. Agora, quando um cara desse quebra, que fale, aí todo mundo diz, nossa, o que aconteceu foi o sistema contra ele, não sei lá, um monte de pena. Mas é porque ele faz uma coisa mal feita, já com o sentido de juntar lixo, o cara adoece de quê? De estresse, somatiza em Rivotril e por aí vai. É um desarranjo total. E não se dá conta que é esse tipo de arcaico
que a pessoa se torna. A pessoa é abundante quando recebe a canalização de produzir uma peça dessa, ele vai ser sempre o maestro naquilo, porque ele acessou o canal nas nuvens, e então ele vai inventar depois daqui um maçarico e tudo mais, mas ele precisa fazer bem feito. E em segundo, eu digo que em apoio, para somar com os sonhos indígenas, vamos trocar as hidrelétricas por placa solar, que é de graça, minha gente. Vamos trocar por que não, as poluição dos carros A gasolina? a gasolina. Por carros elétricos? Por carros elétricos. Mas seria da hora demais. Eu queria ter carros elétricos aqui no Brasil. Nós temos que pensar nesse tipo de evolução, já que existe essa abertura por Nikola Tesla. O do Elon Musk. O Elon Musk é o cara até... É foda, esse cara é foda mesmo. Ele tá fazendo carro elétrico, comprou o Twitter, tá fazendo um monte de coisa, né? Seria muito legal se ele investisse aqui e acabasse modernizando a nossa frota de automóveis, que é bem antiga. E o carro tá ficando só cada vez mais caro aqui. Tá cada vez mais difícil. A devastação também de árvore. O pessoal... Quem vai cortar é o simples lá, mas é mandado. Mas o prejuízo que isso causa em desencadear doenças. Porque quem estava lá dormindo, alegre, satisfeito, naquele universo da árvore, vem pra gente. Entendi. Tem um efeito isso.